Algumas características aqui também, né? Então, pode ser concedido, excepcionalmente a critério do ordenador de despesas. Já vimos que na administração pública, o ordenador de despesas é a pessoa responsável, né, em autorizar todas as despesas, homologar, adjudicar as licitações, autorizar os pagamentos, as liquidações. Então, dentro da administração pública, a gente tem a figura do ordenador de despesas, que também será responsável em conceder o adiantamento ao servidor público. Então, vamos lá. Primeiro item, para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais que exijam pronto pagamento, né? Nós temos aí, usualmente, né, para viagens, já está sendo utilizadas as diárias. As diárias são recursos destinados a servidores para fazer a hospedagem, gastos com alimentação, gastos com locomoção, né? Porém, podemos ter casos específicos, né, em que haja necessidade de um deslocamento de um servidor e não se possa esperar aquele processo normal, né? O preenchimento de uma ordem de serviço de diária, o posterior empenho dessa ordem de serviço de diária. Então, ocorrendo a necessidade, a viagem, os gastos, né, com deslocamento, refeição, podem ser feitos através do adiantamento. Nos casos de despesas de caráter secreto ou sigiloso, né, no caso em que a administração necessite pegar uma informação, um gasto cartorial, por exemplo, né, em que se necessite obter uma informação sigilosa, pode ser feito através de suprimento de fundos. Geralmente esse caráter secreto ou sigiloso, né, sempre está, né, a nível do gabinete, né, são informações que não podem surgir, né, que outras pessoas possam ter o conhecimento. Para despesas de pequeno vulto, que não ultrapassem os limites na modalidade convite, estipulados na Lei 8666 de 93. Então, as despesas de adiantamento, como nós vimos, são para despesas de pequeno vulto, de pequeno valor. Então, posso conceder um adiantamento, por exemplo, a um responsável de uma unidade de saúde, né, em que ele necessite, né, para manutenção dessa unidade de saúde, ter um mínimo de recursos financeiros. Caso haja uma danificação na rede elétrica, né, ele pode chamar uma pessoa responsável para fazer esse conserto. Porque se ele utilizar o processo normal, acionar o nível central, para acionar o nível central, fazer uma cotação para contratar uma empresa para fazer esse reparo, isso pode causar um dano maior na unidade de saúde. Então ele tem esses recursos para fazer face também a esses pequenos reparos, né? E aí quais são esses limites então para concessão de adiantamento, né? Então, limites gerais para concessão desse suprimento de fundos. No caso de serviços de engenharia, né, serviços aí de contratação de pessoa jurídica, não podem ultrapassar R$ 7.500, isso é 5% de 150 mil. Já no caso de outros serviços e compras em geral, esse montante não pode passar R$ 4.000. Isto é, 5% de 80 mil, que é a modalidade convite da Lei de Licitações, a 8666 de 93. Então, esse é o montante. Então, utilizando o exemplo anterior, né? Então, o servidor público, ele poderia solicitar um adiantamento para serviço de terceiro de pessoa jurídica de R$ 4.000, até esse montante de R$ 4.000, e um adiantamento de material de consumo também num montante de R$ 4.000. Caso ele necessite mais recursos, ele vai ter que prestar contas de um desses dois adiantamentos para aí sim solicitar um outro adiantamento. Porque, como nós vimos, o servidor pode ter no máximo 2 adiantamentos sob o seu poder. Que aí nós temos os limites individuais de cada item na aplicação do suprimento de fundos. Então, vimos anteriormente, no caso de serviços, compras e serviços em geral, o montante do adiantamento é de R$ 4.000. Mas eu não posso me apropriar dos R$ 4.000 para fazer 2 despesas de R$ 2.000, né? Como nós vimos, são para despesas de pequenos vultos. Então a lei fala que serviço e compra em geral de R$ 200, ou seja, 25% de 80 mil, né? Então,
eu teria que fracionar, teria que ter um fracionamento da aplicação desse adiantamento de R$4.000. Então não vou poder pegar os R$4.000 e utilizar em uma única despesa, né? São para despesas de pequeno vulto, então que não ultrapassem aí os R$200 no caso de serviços e compras, e obras e serviços de engenharia R$375. Separei aqui então alguns exercícios para a fixação desse conteúdo, né, de despesas, de particularidade da despesa. O primeiro deles, da ESAF, Tribunal de Contas, POI 2001, o suprimento de fundos pode ser concedido a servidor que não tenha, dentro do prazo legal, prestado contas de um suprimento anterior. Já vimos que isso não é possível, né? Caso o servidor não tenha prestado contas dentro do prazo, ele fica impedido de receber outro adiantamento. Para pagamento de despesas já realizadas? Ora, lógico que não. As despesas já realizadas já foram empenhadas, né, já foram executadas. Então essas, se a gente tivesse concedendo um adiantamento para essas despesas, estaria pagando uma despesa em duplicidade, né? Ou no caso, numa despesa feita sem o prévio empenho. Isso não pode acontecer, né? Toda despesa tem que ser precedida de prévio empenho. Então, o adiantamento que é dado ao servidor, a despesa tem que ocorrer após, né, a emissão do empenho e a transferência do recurso para o servidor. Se uma despesa for realizada antes do empenho que foi feito para conceder o adiantamento ao servidor, ela está infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei 4.320. A servidor declarado em alcance, já vimos que não. Servidor declarado em alcance é aquele servidor que teve suas prestações de contas rejeitadas, né? Ou que ainda não prestou contas, ou que prestou contas fora do prazo. Então, ele é declarado em alcance e não tem direito de receber novo adiantamento. Para despesas de grande vulto, já vimos que não, né? A concessão do adiantamento é justamente para despesas de pequeno vulto. A responsável por 2 outros suprimentos, cujas prestações de conta já tenham sido formalizadas. Então, ele formalizou a prestação de contas e está apto a receber um outro adiantamento. Então, alternativa correta, letra E. Temos aqui um outro exercício que consiste na verificação das alternativas, né? O caderno de exercício da editora Atos do livro de contabilidade pública. Julgue as alternativas. As despesas inscritas como restos a pagar prescrevem 5 anos da data da sua inscrição. Correto, né? Nós temos a prescrição do que está em restos a pagar. Mas, atenção, após a Lei 4.320/64, nós temos a Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, mesmo antes da prescrição, a Lei de Responsabilidade Fiscal fala que no primeiro quadrimestre devem ser priorizados pagamentos inscritos em restos a pagar. Vejamos então, se uma administração deixou um montante de empenhos para o exercício seguinte, é porque, num dos exemplos, não houve prazo para o credor fazer entrega referente a um determinado empenho. Então, esse credor tem um prazo para entregar, né? A lei fala, Lei de Responsabilidade Fiscal, fala que os empenhos de restos a pagar têm que ter prioridade e devem ser quitados, liquidados e pagos dentro do primeiro quadrimestre, então até 30 de abril. Então, apesar do resto a pagar, né, ter essa prescrição da sua inscrição, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal já fala que eles têm que ser liquidados e pagos. E ou verificado o interesse do credor em entregar ou não determinado item. Se não houver mais interesse do credor, a administração vai fazer o quê? Estornar, cancelar esses empenhos inscritos em restos a pagar. Então, apesar da prescrição ser correta, mas atenção também para o artigo da lei que fala da obrigatoriedade da quitação dos restos a pagar dentro do primeiro quadrimestre do exercício subsequente à sua inscrição. Segunda, conforme a natureza, os restos a pagar
podem ser classificados em processados e não processados. Certo, né? Já vimos que o restos a pagar se divide em processados e não processados. Os processados são aqueles que foram até o estágio da liquidação. E os não processados foram aqueles que foram empenhados, porém não foram nem liquidados. Então, a distinção, né, eu posso ter um credor que entregou, né, o material dentro do exercício, foi feito a liquidação dessa entrega. Porém, o credor ele não apresentou, por exemplo, uma certidão de irregularidade fiscal. Então, ele não pode ter o seu pagamento efetivado. Então, a administração só liquida, né, esse empenho e deixa para fazer o pagamento assim quando o credor cumprir com essa exigência, apresentar as certidões de irregularidade fiscal. Quando ele apresentar, vai ser feito o pagamento. Se ele apresentou no exercício seguinte, o resto a pagar processado será então pago no exercício seguinte. Então, correta porque temos essa classificação do resto a pagar em processados e não processados. Nos dois exercícios seguintes, no exemplo seguinte, são registradas como restos a pagar as obrigações criadas em virtude de lei e reconhecidas após o encerramento do exercício. Nós já vimos aqui que isso é uma característica de despesas de exercício anterior, né? Não como restos a pagar. O que foi reconhecido após o encerramento do exercício é que teve ou seu empenho cancelado ou, né, foi de prescrição interrompida. Então, esse reconhecimento após o encerramento do exercício, nós já vimos que é despesas anteriores. Ele está sendo reconhecido no exercício seguinte, porém se refere a um exercício anterior. Então, essa está errada. Quarta, após o cancelamento da inscrição da despesa como restos a pagar, o pagamento que vier a ser reclamado poderá ser atendido pela reinscrição do empenho cancelado, mesmo em exercício diverso daquele do cancelamento. Ora, aí temos também outra característica de despesa de exercício anterior, né? Após o cancelamento da inscrição como restos a pagar, eu não posso ter uma reinscrição do empenho cancelado, porque aí ele vai estar o quê? Se utilizando de uma dotação do exercício seguinte. Quando é exercício diverso, exercício seguinte, daquele do cancelamento, nós já vimos que aí são classificados como despesas de exercícios anteriores. Então, é errado. O resto a pagar não tem essa característica. O resto a pagar são os empenhos emitidos, porém que não foram pagos. Serão pagos no exercício seguinte. Continuam emitidos os empenhos. Se esse empenho foi cancelado, teve sua inscrição interrompida, e essa despesa será reconhecida no exercício seguinte, aí já é despesa de exercícios anteriores. Ok? E a última alternativa, no caso de um contrato com vigência entre 1/7 de X1 e 30/6 de X2, as despesas relativas à parte a ser executada em X2 serão empenhadas em X2. Então vamos lá. No caso de um contrato com vigência em 1/7 de X1, ele vai atravessar mais de um exercício financeiro. Então, o contrato referente a 1/7 de X1 até 31/12 de X1 deverá ser empenhado em X1, utilizando-se o orçamento de X1. Já a parte que será executada de 1º de janeiro de X2 até 30/6 de X2 será empenhada em X2, se utilizando do orçamento de X2, porque é um contrato que vai atravessar mais de um exercício. Então, o que vai ser exercício de X1, o que vai utilizar a dotação desse orçamento é a competência referente a esse exercício. X2 será empenhado somente em X2, utilizando-se o orçamento de X2. Então, está correta.
Esse foi o nosso bloco acerca de particularidade da despesa pública. Bons estudos.